Em uma época em que as transformações espirituais estão se acelerando e as verdades estão se confundindo com reivindicações, surge um nome que carrega toda essa controvérsia nos ombros: Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, um homem que não veio com uma simples reivindicação ou uma opinião religiosa aberta ao debate, mas se apresentou às pessoas como o esperado Mahdi e o Papa legítimo, desafiando assim séculos de herança religiosa e os equilíbrios estabelecidos da doutrina. Mas será que estamos diante de um reformador religioso que ousou romper com as restrições tradicionais? Ou estamos diante de um novo fenômeno enganoso alimentado pela mídia social e que se expande em um espaço sedento pelo invisível e pelas profecias entre aqueles que o viam como um Messias prometido e aqueles que o rotularam como um engano e uma fraude? A pergunta mais urgente é: quem é realmente Abdullah Hashem? E quais são os motivos que o levaram a se declarar um líder religioso global? Neste vídeo, vamos mergulhar nos segredos dessa figura controversa, revelar os detalhes de sua jornada de um jovem comum a um profeta digital e traçar como suas declarações se transformaram em combustível para a controvérsia entre estudiosos e pensadores e entre um público que oscila entre a crença e a rejeição. Portanto, fique conosco até o final. E não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para que você possa receber todas as novidades. Abdullah Hashem Abba al-Sadiq nasceu em 27 de julho de 1983 e é atribuído a uma família com um histórico cultural diversificado. Seu pai era um muçulmano egípcio e sua mãe era uma cristã americana, e essa mistura cultural teve uma profunda influência na formação de seu caráter intelectual, pois ele cresceu em um ambiente que combinava várias influências culturais e religiosas. Desde o início, suas posições religiosas apareceram de forma notável, pois ele sempre apresentou opiniões não convencionais, caracterizadas pela ousadia e pelo afastamento das abordagens intelectuais usuais nas sociedades islâmicas tradicionais. Essas opiniões muitas vezes o tornaram objeto de controvérsia, pois frequentemente causavam constrangimento tanto para seus seguidores quanto para seus oponentes. Abdullah Hashem começou sua jornada religiosa gradualmente, pois não declarou publicamente suas posições extremas no início. Ele começou estudando estudos religiosos comparativos nos Estados Unidos, um campo que lhe deu uma ampla base de conhecimento sobre diferentes religiões e crenças. Esse estudo permitiu que ele formasse sua visão pessoal da religião, levando-o a se envolver em questões religiosas não convencionais. Abdullah então se mudou para o Egito em 2008, uma mudança que teve um grande impacto em sua trajetória religiosa. No Egito, Hashem começou a divulgar abertamente suas ideias, especialmente em relação ao imã Ahmed al-Hassan, que ele afirma ser o esperado Yamini. Seu interesse pelas ideias que envolvem o esperado Mahdi e as profecias estava ligado a crenças religiosas não reconhecidas dentro das correntes islâmicas principais. O principal ponto de virada em sua vida ocorreu em 2015, quando ele se declarou o premiado e esperado Mahdi, fundando assim um novo movimento religioso com o nome de Ahmadi Religion of Peace and Light. Abdullah Hashem Abba al-Sadiq se apresenta como o esperado Mahdi e o verdadeiro Papa legítimo, não apenas como uma simples reivindicação religiosa, mas como portador de uma grande mensagem espiritual e um destino divino destinado a mudar a face do mundo. Hashem vê que sua missão não é apenas reformadora dentro do contexto religioso, mas também inclui a reformulação de toda a realidade humana, começando pela justiça e pela conscientização e alcançando soluções abrangentes para as crises espirituais e políticas contemporâneas. Sua declaração de si mesmo não é resultado de ambição pessoal ou desejo de liderança, mas sim a expressão de uma convicção interior e de uma experiência espiritual que ele considera inspiradora por natureza, o que o fez ter certeza de que ele é o líder esperado que guiará a humanidade para a luz após a escuridão. No contexto dessa visão, Hashem se baseia em um dos conceitos centrais mais proeminentes da herança islâmica, que é o conceito do aguardado Mahdi, cujo aparecimento no final dos tempos é esperado para estabelecer a justiça e acabar com a injustiça e a má orientação.
A maioria dos muçulmanos acredita que essa pessoa será da linhagem do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele e que aparecerá durante um período de declínio espiritual e político para restaurar o equilíbrio do mundo islâmico. No entanto, Abdullah Hashem não se contenta com essa concepção tradicional. Em vez disso, ele a reformula completamente, afirmando que não representa apenas uma extensão de uma doutrina antiga, mas uma encarnação viva da profecia e uma renovação fundamental de seu significado. Em sua opinião, o Mahdi não é exclusivo dos muçulmanos, nem se limita a um papel reformador apenas dentro da Ummah, mas é um líder para toda a humanidade que transcende as fronteiras doutrinárias e sectárias e leva uma mensagem abrangente de salvação que se dirige à humanidade como um todo, independentemente de religião, raça ou pátria. A personalidade de Abdullah Hashem não pode ser reduzida aos títulos que ele concede a si mesmo, mas sim à estrutura intelectual que ele constrói em torno desses títulos e aos fundamentos nos quais ele se apoia. Ele acredita que a ideia tradicional do aguardado Mahdi é limitada e restringida por estruturas herdadas que não são mais adequadas à nossa era, e portanto ele busca reintroduzir esse conceito em uma forma moderna. Em sua visão, o Mahdi não é apenas um reformador religioso que aparecerá em tempos de turbulência, mas o início de um novo capítulo na história humana. Um líder global com consciência abrangente e uma figura espiritualmente culta que entende as crises interligadas do mundo. Dos conflitos políticos ao colapso ambiental, da fragmentação social à secura espiritual. Quanto ao que o levou a se declarar de maneira tão ousada, de acordo com suas próprias palavras, trata-se de uma experiência espiritual de natureza profunda e excepcional. Hashem acredita que recebeu inspiração direta do Espírito Divino, o que lhe deu a certeza de que sua missão vai além da de um ser humano comum e que ele deve se apresentar às pessoas com o que ele considera uma revelação interior ou um chamado do céu. Ele conecta essa experiência espiritual à realidade moderna, na qual os seres humanos sofrem de um vazio espiritual assustador. E ele observa a existência de uma enorme lacuna entre a religião tradicional e as necessidades da humanidade contemporânea. De acordo com sua visão, as antigas interpretações não são mais suficientes e as instituições religiosas não são mais capazes de acompanhar as profundas transformações que abalam a humanidade. Foi isso que o levou a se ver como o Salvador que confronta esse declínio e propõe uma alternativa abrangente. A partir dessa perspectiva, Hashem acredita que seu chamado não é apenas religioso, mas também de natureza social global. De acordo com sua visão, ele busca remodelar toda a ordem religiosa e social, pois considera que a humanidade está passando por uma crise profunda e precisa de uma liderança com raízes espirituais que não seja contaminada pelos interesses de autoridades religiosas ou sistemas políticos. A partir daí, ele se coloca na posição de alguém que possui respostas para dilemas que as forças tradicionais não foram capazes de enfrentar. E ele acredita que o céu o escolheu em um momento de colapso para ser um instrumento de salvação. Ele também não reconhece as fronteiras que separam as religiões umas das outras, nem aceita as restrições impostas pelas seitas aos seus seguidores. Sua mensagem é dirigida ao ser humano como ser humano, não como membro de um grupo específico. Ele clama por uma unidade espiritual que transcenda seitas e religiões. E ele condena o fracasso das instituições religiosas que, de acordo com sua descrição, tornaram-se incapazes de compreender a era e suas exigências tecnológicas e intelectuais. Portanto, ele se apresenta como uma alternativa sincera e inspiradora que traz uma mensagem reformista que transcende as divisões, acredita na renovação e anuncia uma unidade humana que supera as antigas restrições. O anúncio de Abdullah Hashem declarando-se como o esperado Mahdi não foi apenas uma declaração passageira. Em vez disso, foi como um terremoto intelectual no mundo religioso e islâmico, criando um enorme tumulto. Hashem começou a publicar vídeos e fotos nas mídias sociais, conclamando as pessoas a jurarem fidelidade a ele como o esperado Mahdi, o que atraiu enorme atenção de apoiadores e oponentes. Sua declaração de si mesmo como salvador da humanidade representou uma séria escalada de conceitos religiosos, abrindo a porta para uma ampla onda de controvérsias doutrinárias.
Esse anúncio veio sem reservas ou dicas. Ela era explícita, direta e clara, o que levou muitos a considerá-la uma violação dos princípios religiosos estabelecidos. No mundo islâmico, a ideia do aguardado Mahdi é considerada uma das questões doutrinárias mais sensíveis, pois os muçulmanos acreditam em seu aparecimento no final dos tempos para estabelecer a verdade e a justiça. Entretanto, com essa alegação, Abdullah Hashem se colocou em confronto direto com a crença islâmica fundamental que não reconhece nenhuma pessoa como o esperado Mahdi, exceto aquela mencionada nas tradições proféticas. Como resultado dessa declaração chocante, uma grande campanha de rejeição foi lançada por instituições religiosas islâmicas que consideraram essas alegações contraditórias com os ensinamentos do Islã. Entre as reações mais fortes estava a acusação de blasfêmia, já que Abdullah Hashem foi descrito em alguns círculos como o Anticristo, uma descrição que não era meramente metafórica, mas sim uma séria acusação doutrinária, já que esse título está associado à ideia do maior perigo que ameaçará a fé no final dos tempos. De acordo com algumas narrações islâmicas, essa rejeição não se limitou apenas às instituições religiosas. Isso também atraiu reações do público em geral e de intelectuais que viram essa afirmação como uma distorção dos conceitos religiosos predominantes. No entanto, as reações de seus seguidores foram marcadas por intenso entusiasmo, pois consideravam Abdullah Hashem a personificação da figura que há muito esperavam. Alguns chegaram ao ponto de acreditar que ele possui habilidades especiais que superam as dos humanos comuns. Essa ampla controvérsia doutrinária provocada por Abdullah Hashem não se limitou às discussões intelectuais, mas se estendeu às plataformas de mídia digital, onde ele se tornou o foco de atenção dos meios de comunicação que cobriram continuamente os desdobramentos dessa questão. Essas plataformas se tornaram uma espécie de campo de batalha intelectual entre os apoiadores que elogiavam suas afirmações e os oponentes que o acusavam de blasfêmia e de corromper a religião. Diante da enxurrada de acusações dirigidas a ele, Abdullah Hashem não permaneceu em silêncio como alguns esperavam. Em vez disso, de maneira clara e explícita, ele optou por se tornar ainda mais presente no debate, tentando se defender e esclarecer suas posições, que ele considerava parte de uma mensagem celestial especial que lhe foi confiada. Sua defesa não se limitou a meras palavras. Em vez disso, ele respondeu com grande intensidade, afirmando que as acusações dirigidas a ele nada mais eram do que parte de uma campanha de difamação organizada com o objetivo de impedir o que ele chamou de surgimento da verdade. Em uma de suas declarações, ele disse que o Dajjal não é o mensageiro do qual zombam, mas a América que força as nações a se ajoelharem diante dela e a adorarem. Com essas palavras, Hashem tentou redirecionar o ataque, não para indivíduos ou grupos que o acusam de blasfêmia, mas para os órgãos políticos e econômicos que ele acredita contribuírem para disseminar a adoração do dinheiro às custas dos valores humanos e religiosos. Dessa forma, Hashem não estava apenas desafiando a doutrina predominante, mas também apontando para um sistema global que ele retrata como a principal causa da corrupção que se espalha pelo mundo. Por meio dessas declarações, ele procurou se apresentar como alguém que está contra as forças que ele acredita representarem o mal puro, sugerindo aos ouvintes que o objetivo de seu chamado não é se afastar da religião ou espalhar o caos, mas sim tentar redirecionar a humanidade para o caminho certo. Entretanto, apesar de suas contínuas tentativas de explicar e esclarecer suas posições, suas respostas não foram convincentes para a maioria do público. Alguns consideravam que suas explicações não passavam de interpretações pessoais muito distantes dos fundamentos religiosos adequados. Além disso, a defesa que ele fez de si mesmo, usando esse tipo de discurso complexo que mistura política e religião, não ajudou a reduzir a intensidade da controvérsia que ele provocou. Pelo contrário, isso complicou ainda mais a imagem para o público e aumentou o foco em sua personalidade como provocador de discórdia e crises intelectuais. Em vez de acalmar a situação, isso levou algumas pessoas a questionar ainda mais suas intenções, mantendo-o no centro das atenções constantes, seja por meio de críticas ou apoio. Em 2025, Abdullah Hashem apareceu em uma cena chocante para se declarar o verdadeiro Papa legítimo e o sucessor do Imam al-Mahdi, um anúncio que constituiu um grande evento nas áreas religiosa e da mídia. Essa declaração
veio após a morte do Papa Francisco em 21 de abril do mesmo ano, causando uma confusão generalizada nas plataformas de mídia tradicional e digital. O momento, que coincidiu com um grande evento na Igreja Católica, tornou a aparição de Hashem um assunto de grande importância, já que a mídia começou a aumentar a questão e a transmitir amplamente as declarações de Abdullah Hashem. No entanto, Hashem não fala de um papado do Vaticano, mas sim de um simbolismo religioso global que transcende todas as estruturas eclesiásticas e institucionais. Em sua opinião, o Papa de que ele fala não é meramente o chefe de uma instituição religiosa, mas o portador de uma liderança divina e profética fundamentada na justiça pura e na verdade universal. Portanto, ele se vê como o Papa Mahdi, o sucessor espiritual que possui autoridade religiosa universal, que não reconhece divisões sectárias nem a legitimidade das instituições religiosas tradicionais. Apesar de suas repetidas tentativas de esclarecer sua posição e explicar sua mensagem, Abdullah Hashem deu pouca atenção às acusações dirigidas a ele, respondendo com declarações que foram consideradas um desafio direto aos seus críticos, quando ele colocou a culpa nos poderes internacionais e os acusou de serem a verdadeira fonte de corrupção. No entanto, essas declarações não contribuíram para acalmar a situação. Pelo contrário, eles complicaram ainda mais as coisas e intensificaram a controvérsia em torno dele. Enquanto Hashem procurou se apresentar como um líder religioso que trazia uma mensagem divina, as reações variadas de diferentes lados apenas tornaram o quadro mais ambíguo. Com a disseminação de seus videoclipes e gravações de áudio em plataformas como a internet, Hashem começou a atrair um grupo de seguidores que divulgavam amplamente suas ideias. Esses seguidores começaram a formar uma base popular que defendia seu chamado e o considerava um novo símbolo no mundo da religião. Ao mesmo tempo, houve aqueles que o atacaram duramente, descrevendo-o como um herege e um líder equivocado. Concluindo, a aparição de Abdullah Hashem na mídia representou um exemplo da crescente influência das plataformas digitais na formação de debates sobre figuras religiosas, confirmando seu papel cada vez maior na reformulação das características do discurso religioso contemporâneo em meio a uma onda de críticas e rejeição que ele enfrentou de vários círculos religiosos e da mídia. E aqui chegamos ao final do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de acompanhar todas as novidades, inscrevendo-se no canal e ativando o sino para que você possa receber todas as novidades.